O que é sonhar? Por que sonhamos tanto? O que acontece quando o sonho se encontra com a vida real no mesmo lugar? Ele vai contar a experiência que ele viveu. Mas antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino e vamos em frente e conheça essa história. Esse é o Janildinho contando a sua história. Diretamente do canal Janilson Canal TV. Aqui é o Janildinho falando, contando a história de quando criança, lá no sítio Cipó, município de Acopiara, Ceará, quando tinha por volta de seus 10 anos de idade, uma noite, o nosso pai, o irmão José Leandro do Carmo, que era cooperador da congregação cristã no Brasil, hoje já dorme com Deus. Aconteceu que ele foi atender um culto uma noite de quinta-feira e nós crianças ficamos em casa por volta das 9h20, 9h30 da noite. O meu irmão mais velho chegou em casa e naquela noite eu me encontrava com um pesadelo na mesma hora que o meu irmão chegava em casa. Aí ele bateu na porta e eu naquele pesadelo estava tendo um sonho com um bicho muito feio que soltava fogo correndo atrás de mim e do meu irmão. Aconteceu que o meu irmão bateu na porta na mesma hora. Eu levantei atordoado, fui até a porta, abri a porta para ele entrar e saí fora, porque a gente morava no sítio e naquela casa não tinha banheiro dentro de casa. Aí eu saí para fazer xixi e o meu irmão achou que eu tinha saído para fazer xixi, mas na verdade eu tinha saído porque eu estava dormindo. Eu estava tendo um pesadelo. Saí correndo naquele sítio, no meio dos matos. Por isso eu escolhi fazer esse vídeo aqui no meio desse mato aqui. Hoje eu me encontro na cidade de Indaiatuba. Me encontro aqui a faixa de uns 12 quilômetros do centro. Escolhi esse lugar. Vim a pé para gravar esse vídeo, porque seria um lugar mais adequado, né? E o que aconteceu? Que quando eu saí naquele sonho, o meu irmão entrou, ele achou que eu estava lá fora. Meu pai, a minha mãe, que já dorme com Deus hoje, estava na igreja lá, não tinha chegado em casa ainda. Aí eu saí com aquele pesadelo, saí correndo por aquelas estradas, aqueles caminhos naquele sítio, lugar difícil, lá no interior do Ceará, só de short, descalço. Mas era assim que a gente andava. A gente morava no sítio, era quase como se fosse um índio, né? A gente não tinha os benefícios que tem hoje, né? A gente praticamente quase não... Quando tinha um chinelo, carregava na mão para não estragar o chinelo, né? E foi assim, naquela noite eu saí sem camisa, assim, a lua bem clara. Conhecia em redor porque a gente sempre levava os gados do patrão naquele sítio. E então a gente conhecia em volta tudo, né? Então aconteceu que eu sumi no mato, me perdi naquela mata lá. Daí a pouco chegou o meu pai, a minha mãe em casa. Isso já por volta de 9h30 ou mais, não sei, tenho bem certeza, porque aí eu já me encontrava a distância de uns 25 a 30 minutos no meio do mato lá, distante mesmo. Porque naqueles pesadelos tinha saído correndo eu e meu irmão. Porém, num certo momento, digamos que aí depois de uns 5 minutos correndo, eu me encontrava vendo tudo. Para mim eu estava acordado, eu não estava dormindo. E naquele pesadelo, aquele bicho tão feio, cheio de luz, foco de luz, e correndo atrás querendo pegar a gente. Chegou numa certa hora que naquela estradinha no meio do mato, eu abri para pro lado direito do mato, meu irmão abriu pro lado esquerdo. Do jeito que aquele bicho
feio, muito feio, que vinha naquele pesadelo, saiu correndo, passou correndo por nós voltou correndo. Aí o que aconteceu? Quando nós voltou para casa correndo, naquele sonho ainda, quando chegou de frente à casa do meu sogro, Nildo Martins, que hoje já dorme com Deus também, que Deus tenha todos eles. Meu sogro, meu pai, a minha mãe já dormem com Deus, tenho certeza. Então, quando chegou de frente à casa deles, eles tinham uma cachorra, a cachorra latiu. E quando aquela cachorra latiu com nós, eu fiquei percebendo que o meu irmão voltou para casa correndo e eu peguei um caminho ignorado. Passei uma porteira, abri a porteira, aí peguei um caminho para dentro dos matos. E naquele caminho eu estava correndo e não podia olhar para trás, porque conforme eu corria, o próprio barulho do meu pé batendo no chão, para mim era o bicho correndo atrás da gente. Só que aí eu já me encontrava só. O meu irmão já não estava mais comigo. E aconteceu que eu corri por uns 10, 15, 20 minutos em um dos lugares mais difíceis, lá naquele sítio, dentro da mata, igual vocês veem aqui. Eu estou aqui dentro do mato também gravando esse vídeo. Como vocês podem ver, para todo lado aqui é mato. E o que aconteceu? Eu peguei, corri esses 20 minutos ou mais, não lembro, porque não tinha relógio, eu era muito criança ainda, com muito medo. Até chegou uma hora, lá no meio do mato, digamos que aí uns 25, 30 minutos, para dentro do mato mesmo, dentro da mata. A gente conhecia ali porque levava o gado do patrão naqueles lugares. Aí eu me encontrei, me abaixei lá a gente chamava Murudu. É um lugar assim, dentro do mato, onde fica que não tem, fica limpo, né? Aí eu cheguei ali e me sentei naquele meio daquela matada, era uma baixada, era morro para um lado, era morro para os três lados assim, e eu estava bem na baixada. E naquela baixada ali você só via o vento, o Aracati, lá no Ceará. Muita gente que se chegar a ver esse vídeo vai lembrar aqui, não sei se tem hoje ainda, né? Nós chamávamos o Aracati, por volta das 9 horas da noite ele vinha, aquele vento forte nas árvores, chega onde eu me encontrava lá, chegava a subiar naquela mata, sabe? E eu lá no meio, naquele munduru assim, cabeça baixa, sem coragem de voltar para casa. E ali sem saber o que fazer, só de short, sem camisa, descalço. E no meio da mata, isso já era por volta de... Isso começou às 9h20, 9h25, quando meu irmão chegou. Isso aí já deveria ser lá por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, não me lembro bem. Desculpa aí se eu não consegui falar o tempo correto, porque a gente nem conhecia relógio, na verdade, né? Não sabia de horário, não sabia, por ser criança e por ser morar no sítio, lá no meio dos matos, né? Então o que aconteceu? Fiquei naquele munduru, seria um limpo, igual nós estamos aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui. Em volta é mato e as formigas faz aquele munduru e naquele pedacinho ali não cresce um mato, né? E era assim que eu me encontrava lá. Então o que aconteceu ali, que eu fiquei ali por volta de uma meia hora, uma hora depois ali, cabeça baixa. E enquanto eu estava ali naquele lugar tão difícil de chegar, no meio dos matos, porque a verdade é essa, gente, na hora do desespero, a gente não escolhe o caminho bom. A única coisa que a gente quer é se livrar daquele problema. E era o meu caso naquele momento. Mesmo sendo uma criança, para mim a única solução que achava que ia resolver o meu problema era correr e se livrar daquele bicho. Mal sabia eu que era um pesadelo, né? Só que naquela hora que eu descia correndo no meio daqueles matos, quando olhava, o meu irmão não estava mais junto. Mas sabe por que o meu irmão não estava junto comigo? Porque era um sonho. E aquele sonho deixou de ser um sonho e passou a ser realidade na hora que eu estava de frente à casa do meu sogro. Hoje é meu sogro. A casinha não existe mais, foi derrubada, mas tem uma foto. Inclusive eu vou pedir para colocar a foto daquela casinha nesse vídeo depois. Quando estava de frente àquela casa, que a cachorra latiu, a cachorra que era, me parece, chamava Birica, era a cachorra do meu sogro. Naquela época eu era criança, hoje eu falo que é meu sogro porque com o passar do tempo
Eu casei com a filha dele, né? Então o que aconteceu? Naquele momento ali que aquela cachorra lateu com nós, o meu irmão subiu para casa e eu passei aquela porteira ali, estava saindo de um sonho e entrando na vida real. E eu não sabia. Que esse foi um dos problemas maiores que eu enfrentei. Porque até ali, até aquela hora, naquele desespero, naquele pesadelo, era um sonho. Agora vocês imaginam você se encontrar em um sonho, um pesadelo, que você não sabe o que fazer. Que a melhor coisa para você seria acordar, né? Para você se livrar de um pesadelo. Só que naquela hora foi diferente o que aconteceu comigo. Porque tem pessoas que têm facilidade para se viver. Tem pessoas que não são tão perseguidas. Outras pessoas, mesmo quando é criança, a perseguição já vem sobre ele. E eu mesmo sendo uma criança de 10, digamos aí uns 10 anos de idade, ali já começou a perseguição. Porque naqueles pesadelos, já é difícil um pesadelo. A gente não vê a hora de acordar para se livrar de um pesadelo. E comigo eu acordei no meio do pesadelo. No meio do mato, correndo. Aonde eu não conseguia decifrar se eu estava dormindo ou acordado. E ali já era tudo realidade. Dali para frente não existia mais sonho, porque o meu irmão já não estava mais comigo. Eu me encontrava sozinho no meio daquele mato, por volta das 10 horas da noite, correndo, assustado, com medo de olhar para trás, porque aquele vento do Aracati balançava todas as árvores, e para mim era o bicho que estava vindo atrás da gente, atrás de mim. Desci um grande morro no meio da mata, lugar que até de dia é difícil de passar. Eu passei ali por volta das 10 horas da noite, com o claro da lua, claro. A lua se encontrava muito clara. Então quando eu me encontrava naquele murundu ali, cabeça baixa, sem saber o que fazer, se seguia em frente, se volta. Para ir para frente eu não tinha mais coragem. Para voltar eu não tinha coragem porque era de onde o bicho queria me pegar. E eu fiquei de cabeça baixa ali, sem saber o que fazer. Lógico que nós temos um Deus no céu que tudo pode, né? Muitas vezes nós achamos que encontramos sozinhos e muitas vezes o anjo está do nosso lado nos protegendo, né? E creio eu com certeza que desde a hora que eu saí de casa o anjo estava do meu lado. Porque enquanto eu estava ali naquele munduru, no meio do nada, no meio do mato, eu falo no meio do nada porque vocês não sabem, gente, o que é que você se encontrar por volta de meia hora de caminhada dentro das matas, sem ter casa por perto, sem ter nada, 10 horas da noite, uma criança simplesmente com 10 anos de idade, mais ou menos, ou 9, 10, 11, por aí. Hoje eu estou contando isso para vocês, mas naquela época, quando a turma contava de mim, quando meu pai contou na igreja, eu chorava de vergonha. Hoje eu estou passando para que fique registrado muitos casos que acontecem nas nossas vidas. Muitas vezes nossos filhos vão ver, nossos netos, né? E a vida da gente não é tudo flores. Tem momento de bom, tem momento difícil. É cheio de alto e baixo nas nossas vidas, né? Então, naquela situação que eu me encontrava ali, eu nem me pensava assim como que estava a família lá nas casas, porque a minha maior preocupação naquele momento era, para falar a verdade, era comigo mesmo. Não sabia o que fazer. Eu me encontrava perdido ali, no meio do nada, ou seja, no meio do mato, mais de 10 para 11 horas da noite, e a lua no meio do céu, clareava, e o aracati soprava no meio daquela mata lá. Para mim aquilo ali já me assustava. O que aconteceu que eu fiquei ali de cabeça baixa, e enquanto eu estava ali, meu pai, a minha mãe, que hoje já dorme com Deus, vocês, talvez algumas mães vai ver esse vídeo, vai entender isso aí, porque você é mãe e você sabe o quanto é difícil passar por isso também. Acredito eu que eles lá sofriam mais do que eu, por ser uma criança de apenas 10 anos, no meio do mato, perdido, sem saber onde estava, né? E ali a minha mãe falou
pro meu pai, nós temos que procurar. E naquela noite, gente, juntou bastante gente naquele sítio e saiu a minha procura. Porém, eles falavam que não poderia gritar porque poderia assustar. Então saíram daquele sítio lá, aquelas pessoas, naquela época lá, saiu meu pai, a minha mãe, meu irmão, saiu, na época, o irmão Zé Pinheiro, o ancião lá foi o primeiro ancião do estado do Ceará, era o dono do sítio onde nós morávamos. Saiu atrás também, a minha irmã do meu pai, Aldenora, que morava ali, naquela, hoje já dorme com Deus também, saíram atrás de mim, então foi uma preocupação naquele sítio. Muita gente saiu à minha procura. Porém, gente, o lugar que eu fui foi um dos lugares mais difíceis. Porque na hora do desespero, você não escolhe, como eu falei no começo, você não escolhe um lado para correr. Você só quer se ver livre, só quer sair daquele problema, só quer sair daquele lugar. E foi o que aconteceu comigo. Fiquei ali por determinado tempo. Quando eu me encontrava de cabeça baixa, até o dia de hoje eu não esqueço. E eu tenho certeza, alguém pode duvidar, mas eu nunca vou esquecer. Eu olhei para o meu lado. Não lembro bem se lado direito ou lado esquerdo. E se encontrava alguém, a mesma minha estatura, com o mesmo meu tamanho. Aquele vulto branquinho, de branco, do meu lado. E eu fiquei observando ele ali, só olhei. Aí a gente fala assim, mas por que um anjo com essa estatura tão pequena de um menino de 10 anos de idade? Aí hoje, eu estava pensando isso, eu tenho certeza que Deus tocou forte no meu coração. Imagine se uma criança cai em um buraco que só tem 40 centímetros de espessura, para aquela criança cair num buraco. O anjo que vai descer ali não tem que ter essa mesma espessura? Então é o que estava acontecendo comigo. Talvez se aparecesse um anjo tão grande, fosse me assustar. Mas não apareceu ali um ser do meu tamanho, branquinho. Eu olhei de lado, olhei para ele, fiquei olhando e ele não falou nada, não falou uma palavra para mim. Eu simplesmente levantei ali naquele terreno onde eu me encontrava, no meio daquele mato, ou seja, nós falávamos Murundu, nem sei a palavra certa. E quando eu levantei ali, eu dei o primeiro passo, gente, que é difícil. A coisa mais difícil na nossa vida, gente, é você dar o primeiro passo. Por isso que você nunca venha esquecer que para você alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Se você não der esse primeiro passo, você não vai chegar em lugar nenhum. Foi o que aconteceu comigo naquela manhã, naquela noite. Eu levantei e dei o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, eu comecei a andar, sem olhar para trás, sem falar nada, sem falar uma palavra. Eu continuei andando, eu fui até em casa. Aí eu gastei mais tempo do que quando eu vim, porque quando eu estava vindo de casa, eu estava correndo. Para voltar, eu estava andando. Eu não dei um passo sequer correndo. Ou seja, hoje a gente entende, né, gente? Tudo no passo do gado. Passo a passo, eu levantei e fui andando para casa, voltando para casa. Até chegar em casa, eu não dei um passo correndo, gente, e não olhei para trás. Isso é um mistério. Hoje a gente pensa, eu começo a analisar assim, a gente vê que é um mistério, né, gente? Com todo o medo que eu me encontrava, porque isso foi realidade, gente, não é uma história para fazer bonito, não. Isso aqui foi realidade que aconteceu comigo mesmo. Eu não dei um passo sequer correndo, cheguei em casa. Isso aí eu não lembro bem, por volta de 11h30, meia-noite, não lembro mais que hora que era. E tava todo mundo, aqueles pessoal, tudo me procurando no meio daqueles matos. Preocupado, mãe chorando, né? Situação difícil. Por uma criança de 10 anos sumir da sua presença, né? Se fosse durante o dia, já seria muito difícil você perder o seu filho
em determinados lugares, você já é uma grande preocupação. Agora imagine à noite, por 11 horas, meia-noite, no meio daquele mato, sem você saber o que aconteceu, né? E aí aconteceu que eu cheguei em casa, estava todo mundo me procurando. Depois, quando eu cheguei em casa, que falei, entrei dentro de casa, aí já teve que sair. Tinha um irmão meu em casa, aí foi falar para outras pessoas, aí já saíram outras pessoas procurando meu pai, a minha mãe, e aquelas outras pessoas que estavam me procurando. Gente, eu falo uma coisa para vocês. É uma situação muito difícil. Como eu falei para vocês nesse vídeo, tem pessoas que têm maior facilidade de se viver. Outros, gente, já começam a sofrer de criança. Porém, gente, nós temos um Deus que tudo pode. Quando eu me achava que se encontrava perdido, que estava tudo perdido, Deus apareceu na minha vida e me fez andar daquele lugar até em casa. E voltei para casa sã e salvo. Não tive nenhuma raladura no corpo, nem um espinho sequer entrou no meu pé. Andei descalço por dentro dos matos, no meio das unhas de gato. Lugar difícil que talvez hoje talvez eu não consiga passar de dia. Bem calçado e bem vestido. Eu passei só de short, sem camisa e descalço ainda. Mas eu tô aqui falando para vocês. Gente, não vamos desanimar não. Por mais difícil que seja a sua vida, mesmo que você se encontre no deserto achando que está sozinho, olha para cima, que nós temos um Deus que tudo pode. Não pense que você está só. É nessas horas que você vai ver que Deus está com você e vai passar você do outro lado. Hoje eu me encontro na cidade de Indaiatuba, já me encontro com 52 anos de idade. Para muitos podem achar, mas é uma coisa simples, é simples sim. Mas aonde a gente vê o operar de Deus. Porque hoje eu estou contando aqui para que fique registrado esse caso. Mas quando eu era criança, inocente, quando alguém contava, quando meu pai contava para alguém, ou meus irmãos, porque nós somos uma família grande, somos 9 homens, 4 mulheres vivas. A minha mãe era uma santa. Começa a falar isso aqui e a gente começa a lembrar. Mãe é mãe. Se você tem uma mãe, cuida e dá valor. Porque você só sabe quanto vale uma mãe na hora que você perde. E hoje eu estou aqui relatando para aqueles que vão ver esse vídeo. Se você se encontrar passando por situação difícil, e eu falo uma coisa para vocês, gente, essa foi uma das primeiras situações difíceis que eu já passei. Não quer dizer porque nós somos evangélicos, porque nós cremos em Deus, vai ser tudo mil maravilhas. Não, gente, nós temos que passar por situação difícil. A guerra não acabou, gente. Às vezes a gente ganha uma vitória, mas a guerra continua. Mas nós temos certeza, se nós lutar firme até o fim, a vitória é certa. Porque nós podemos errar, podemos ser fracos, podemos ser covardes, mas o Deus que nos criou, nos formou, Ele é poderoso, gente. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho foi e falou, eu deixo o Espírito Santo para que ilumine nós. Então, gente, vamos dar o primeiro passo. Vamos parar de ser covarde e vamos andar em frente, firme, crendo que se procuramos andar certo, sempre nós vamos ter segurado, vamos estar segurados. Por isso, esse é o meu relato que eu falo hoje, gente. E hoje eu falo para você, casei, talvez nesse vídeo vai aparecer a casinha, onde que era, onde houve
A separação entre eu e meu irmão no sonho, que passou a ser realidade. O que por um pesadelo era difícil, passou para a vida real, ficou mais difícil ainda. Mas estamos aí. Hoje eu moro aqui na cidade de Indaiatuba, São Paulo, uma das cidades que mais cresce no estado de São Paulo. Casal de filhos, com a família abençoada por Deus. Só tenho que agradecer a Deus por isso. E tem a netinha também, né, que não posso deixar de falar, que se chama Ana Cecília, para a alegria de todos nós, né? Aqui fica um abraço para todos que for ver esse vídeo e pode ter certeza, não é brincadeira, foi verdade o que aconteceu. E é verdade, isso tudo aconteceu comigo e estou aqui falando, por mais fraco que você seja, mas nós temos um Deus que tudo pode nas nossas vidas. E devagarinho nós vamos em vitória, né? Perde aqui, ganha ali. E vamos indo, né? Porque se fosse só para ganhar seria muito fácil, né? Muitas vezes temos que passar por situação difícil para saber que Deus também nos deu força para lutar, né? Então não vamos correr do nosso inimigo no primeiro passo. Vamos em frente, firme com Deus nas nossas vidas. Seremos mais do que vitoriosos. Tá bom? Ficam todos com Deus. E aqui vai um abraço do Genildinho, em Indaiatuba, São Paulo.